Saudações a todos, eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC. Bem-vindo à primeira aula de razão e proporção. Assunto que cai muito aí em provas de concurso público, escolas técnicas, escolas militares, e é importante você saber as definições iniciais desse assunto que com certeza vai cair na sua prova. Razão e proporção. Bom, mas o que é razão? A definição de razão é essa aqui. A razão, ela é uma relação entre grandezas que podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. Mas você deve estar perguntando, né, professor? Mas grandeza, o que é uma grandeza? Grandeza está aqui, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado, que pode ser mensurado. Dinheiro é grandeza. Tempo é grandeza. Distância é grandeza. Velocidade, produção. Tem vários outros elementos que representam grandeza. Sentimentos, de maneira geral, não representam grandeza, tá bom? Felicidade, amor, carinho, nada disso aí é grandeza. Então, vou apresentar para vocês alguns exemplos de razão, alguns exemplos dessa relação entre grandezas. Quando você vai no mercado, por exemplo, que você observa lá o preço de um produto, ó, R$ 3,60 por quilo. Isso é uma razão. Quais são as grandezas que estão sendo relacionadas? São as grandezas preço e massa do produto. E que razão é essa? A razão nos diz que paga-se R$ 3,60 por 1 quilograma desse produto. Então, se você comprar 2 quilogramas desse produto, você vai pagar R$ 7,20. Se você comprar 3 quilogramas desse produto, você vai pagar R$ 1,08. Então, é um exemplo clássico de razão. Neste caso, as grandezas são de naturezas diferentes. Preço e massa são grandezas de naturezas diferentes. Segundo exemplo, no posto de gasolina, suponhamos que o preço de 1 litro de gasolina seja de R$ 4,80, ou seja, você paga R$ 4,80 por litro. Quais são as grandezas que estão sendo relacionadas? São as grandezas preço e litro de gasolina. Então, paga-se R$ 4,80 ou 4,8, você pode escrever assim, está suprimindo esse zero, não tem problema nenhum, por 1 litro de gasolina. Se você comprar 10 litros de gasolina, você vai pagar o preço de R$ 48. Outro exemplo de razão entre grandezas de natureza diferente. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de razão com grandezas de mesma natureza. Suponhamos que Pedro e Ana sejam irmãos e Pedro tenha 14 anos de idade e a Ana tenha 21 anos de idade. Então, a razão entre as idades de Pedro e Ana nessa ordem é 14 para 21, que também pode ser escrito como 2/3, já que se você simplificar essa fração 14/21 avos por 7, se você dividir numerador e denominador por 7, você obtém 2/3. Então, exemplo de razão entre grandezas de mesma natureza. E quais são essas grandezas? As idades de Pedro e Ana. Então, você já percebeu que essa ideia de razão é sempre uma fração, é sempre uma divisão, ou seja, um quociente entre dois números. Então, a razão entre dois números A e B pode ser representada dessa forma ou pode ser representado dessa forma, ó, A por B. Qualquer uma dessas duas representações aqui estão corretas. Esse B, claro, sendo diferente de zero, pois não existe denominador de fração zero, nem existe divisão por zero. Podemos expressar uma razão de 3 formas diferentes: na forma de fração, como nós já vimos, na forma de número decimal ou na forma de porcentagem. Olha o exemplo que eu trago para vocês aqui, ó. Uma empresa tem 120 funcionários, dos quais 70 são mulheres. Item A. Qual é a razão entre o número de mulheres e o total de funcionários dessa empresa? Bom, se a empresa tem um total de 120 funcionários,
dos quais 70 são mulheres, a razão entre o número de mulheres e o total de funcionários deve ser expressa por 70 por 120. Claro que, simplificando essa fração por 10, podemos cancelar os zeros de cima e o zero de baixo, nós obtemos a razão 7/12. Isso na forma de fração. Na forma de número decimal, basta dividirmos o 7 para 12, vamos obter um valor aproximado de 0,583. Essa divisão aqui ela não é exata, tá bom, pessoal? Ela é aproximada. Então, vou até colocar o símbolo aqui, ó, de aproximação. Então, na forma de número decimal, 0,583 e na forma de porcentagem, 58,3%. Já que, quando você tem um número na forma decimal, você quer transformar para porcentagem, basta deslocar a vírgula 2 casas à direita, ok? Então, esses 3 resultados aqui representam a razão entre o número de mulheres e o total de funcionários dessa empresa. Então, em algumas provas de concurso, em algumas questões, cai dessa forma, te perguntando a razão e às vezes você tem que apresentar a resposta na forma de número decimal ou de porcentagem. Luiz, mas quando eu vou saber que é para deixar na forma de fração, que é para deixar na forma de número decimal ou porcentagem? Geralmente, a questão pede numa dessas 3 formas. Se for uma questão objetiva, você vai observar nas opções, ok? Item B. Qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres dessa empresa? Bom, agora nós vamos relacionar a quantidade de homens, de funcionários homens dessa empresa e a quantidade de mulheres. Mulheres, nós já sabemos que são 70 mulheres. Se na empresa tem 120 funcionários e 70 são mulheres, claro, 120 menos 70 representam os funcionários que são homens. Logo, nós temos que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 50/70 avos, tá bom? Total de homens, que são 50, sobre o total de mulheres, que são 70, chegando à nossa razão, que é 5/7. Aqui eu simplifiquei a nossa fração por 10. Isso na forma de fração. Na forma de número decimal, teremos a seguinte aproximação, 0,714. Isso aqui dá aproximado também. E na forma de porcentagem, 71,4%. Portanto, a razão entre o número de homens e o número de mulheres dessa empresa pode ser representado por 5/7, 0,714 ou 71,4%. Na próxima aula, que será a aula 2 de razão e proporção, nós vamos estudar as razões com nomes especiais, como, por exemplo, escala, que é muito utilizado na construção de mapas e maquete, densidade de uma substância, velocidade média, densidade demográfica. Então, um grande abraço e até a segunda aula, pessoal!